Olá, pessoal, como estão? Estamos aqui no nosso primeiro episódio de uma iniciativa totalmente voluntária, tentando trazer um espaço de fala diferenciado, com conversas bem espontâneas, pessoas do nosso dia a dia que possam trazer reflexões. E essa é a nossa primeira temporada que vai abordar um tema chamado Lideranças Inspiradoras. Estamos aqui no primeiro episódio, com o objetivo de conseguir trazer discussões diferenciadas realmente, que possam nos dar sintomas de vida. Essa foi a escolha que nós fizemos desse nome. O meu nome é Ariane Gaio, eu sou enfermeira de formação e há muito tempo já venho nutrindo uma necessidade de conversar com outras pessoas, não só da área da saúde, mas pessoas que tragam reflexões importantes, discussões mais aprofundadas e que de alguma forma remetam a sintomas que estão associados a coisas ruins, mas que possam ser associadas a coisas muito boas, boas práticas e orientações de qualidade para que as pessoas possam buscar seus caminhos, possam fazer perguntas mais assertivas. E nesse primeiro episódio, trouxe uma pessoa muito especial para conversar um pouquinho com a gente sobre o modelo de liderança que adota na prática. A Renata Calil vai conversar, depois ela vai contar um pouquinho melhor sobre a trajetória de vida dela. Mas a Renata tem algo assim que me chama muito a atenção e que foi isso que me despertou também esse interesse em conversar um pouco, trabalhando numa área de bastante conflito da área de saúde, que é a área de auditoria e regulação, né, que em operadora de saúde isso é tão conflituoso, mas é uma pessoa que traz muita mediação na forma de conduzir os seus times. Eu tive a oportunidade de conhecê-la anteriormente. Então, Renata, seja muito bem-vinda nesse primeiro episódio do nosso podcast aqui. Eu espero que isso se torne uma prática também para você, que você possa contar a tua história também em outras oportunidades, mas muito obrigada pela disponibilidade do teu tempo e gostaria que você começasse falando um pouquinho de você, se apresentando e trazendo um pouco da sua trajetória para nós. Obrigada, Ari, pela oportunidade. Eu adoro falar sobre liderança inspiradora. Hoje a gente está numa época em que as pessoas pararam de pensar que ser líder é ter só dinheiro, é ter o cargo mais alto nos lugares que a gente, nas empresas, nas melhores empresas. E é muito mais do que isso, né? Ter times que nos sigam e que se espelhem em nós e que queiram sempre dar o melhor deles, independente da posição que eles estejam, né? Que almejem crescer e que queiram também travar aí uma batalha no sentido de que o mais importante não é estar no alto. O mais importante é você ter paz naquilo que você está fazendo, né? Se sentir tranquilo e saber que você está entregando ali um bom trabalho e está muito mais do que isso também impactando vidas. Sejam os seus pares, sejam os que estão acima de vocês, sejam as pessoas que dependem do teu trabalho naquele momento. Então, te agradeço. Eu Conta um sou a pouquinho Renata. para a gente aí dessa tua trajetória. Então, eu sou mãe, sou esposa, né? Sou enfermeira. Minha formação, eu tenho 20 anos de enfermagem. Como liderança, eu tenho 13, quer dizer, eu tenho 20 anos, porque os enfermeiros sempre são líderes, né, dentro das suas áreas, mas tenho trabalhado na área administrativa há 13 anos. E é aí que eu encontrei o meu grande desafio, né? Como fazer a diferença dentro de uma área administrativa. Hoje eu trabalho com um time um pouco menor, eu já cuidei de times muito maiores, acima de 50 pessoas. Hoje eu tenho um time que tem 21 pessoas, então é um pouquinho mais fácil, né, de conhecer cada jogador ali do seu time. E também hoje conciliar, né, o lado pessoal com o profissional. Depois que a gente vem 20 anos aí de carreira, na verdade é quase 22, porque eu fiz 2 anos de trainee antes de me formar. Hoje eu vejo muito essa necessidade, assim, e eu levo muito isso para a equipe, né? A entrega de resultados, ela é muito melhor quando você permite que o colaborador faça essa interface e tenha também esse equilíbrio. Eu tenho passado aí nos últimos 13 anos por operadoras de saúde, né, entregando saúde para milhares de beneficiários, independente do tamanho da empresa. Trabalhei em empresas mega e empresas com segmento de saúde aqui dentro do Paraná, e hoje trabalho numa operadora de saúde que entrega vida para Paraná e Santa Catarina, né? E quando você fala em entregar saúde, você tem que entregar saúde também para qualquer uma das suas instâncias ali, para o teu
para o teu foco final, que é o teu beneficiário, você tem que entregar saúde financeira para os seus diretores. E aí eu acho que aí é que entra também, né, o desafio, né? Entregar resultados financeiros, entregar o que o cliente precisa e trazer a tua equipe para brigar com você também por aquilo. A gente está num momento em que a gente tem aí a chamada, né? A gente teve a geração Z e agora a gente tem uma outra geração que ela é muito imediatista. Então, uma das coisas que o líder tem que fazer é conseguir trabalhar com todas as gerações, né? Eu não posso escolher com qual geração eu vou trabalhar. Então, se eu conheço o meu colaborador, se eu sei o que ele precisa, eu tenho essa adaptabilidade de estar impactando ele de formas diferentes, né? E então é isso que eu tenho também trabalhado nesse período aí. Você comentou uma coisa já que de cara assim é muito interessante, que são essas diferenças de gerações. Porque dentro de um time, necessariamente isso é visto, presenciado, né? Pessoas que precisam estar ali de alguma forma, que têm as suas experiências, em detrimento daqueles que estão chegando e são mais imediatistas. E você tocou em pontos importantes, assim, em relação à liderança, que eu até gostaria que você explorasse melhor com exemplos, né? Que está muito relacionado com você conhecer o colaborador. Porque existe uma. Quando a gente fala assim que cuidar primeiro das pessoas, para daí as pessoas cuidarem dos resultados, é uma frase muito bonita, mas que na prática não é. Todo mundo acredita nisso. Eu sempre costumo dizer assim que algumas frases nós nunca vamos errar, né? Então você vai falar uma frase bonita, que cai bem numa reunião, que cai bem numa conversa, e todo mundo vai concordar. Só que na prática isso às vezes não acontece. Então, quais são as tuas boas práticas hoje que eles conseguem perceber que você é uma liderança atenta a conhecê-los? Primeiro, eu conheço cada colaborador e eu sei, eu procuro conhecer, inclusive, a sua família, né? À medida, claro, que ele me dá liberdade. Então, quando ele fala, meu filho está doente, eu sei quem é o filho, eu sei quais as dificuldades, e eu interajo muito com eles nesse sentido. Claro que nem todos têm filho, mas eu consigo interagir com cada colaborador, com as coisas que ele, ou com hobby, eu tento encontrar o que vai me conectar com ele além do trabalho. Se o objetivo dele for só o trabalho, ok, eu quero saber o que ele quer para a vida dele. Como que eu posso impactar ele nesse sentido? Se ele quer estudar, se ele não quer, se ele quer fazer um curso, qual é o objetivo dele dentro da empresa. Então, eu consigo impactar ele dessa forma, porque eu estou preocupada com aquilo e eu começo a estimular ele, né, e tentar dar possibilidades para que ele se desenvolva. Quando ele está contente no lado pessoal, e ele está entendendo para onde a gente está indo dentro da empresa, quando ele sabe para onde a gente tem que ir e qual é o resultado daquilo, ele vai trabalhar também de uma forma muito melhor do que o esperado. Uma coisa que eu faço é cuidar muito das pessoas, né? Assim como eu cuido dos nossos clientes, eu também cuido dos meus clientes próximos, né? Que são os meus colaboradores, dando respostas seguras para eles. Né? Quando eu não sei, eu digo que eu não sei, que eu vou buscar, mas eu sempre venho, eu devolvo aquilo que eles precisam. Né? Eu nunca deixo ninguém na expectativa ou esperando alguma resposta que nunca vem. Né? Isso é muito importante, que eles tenham segurança que tem alguém ali que vai resolver aquilo na impossibilidade deles conseguirem fazer. Eu treino a equipe, eu acho que existem líderes, Ari, que tem muita preocupação de perder o seu posto. Eu não sou assim. Eu acho que eu preciso treinar as pessoas para serem melhores do que eu. Porque se eu não estiver, tudo vai caminhar adequadamente, tudo vai caminhar da melhor forma possível. Eu preciso ser estratégica. Então, eu preciso ter um time operacional que brilhe. Um líder nunca vai brilhar sozinho. Então, se eu tiver pessoas que têm um conhecimento maior do que o meu, que tem alguma expertise melhor do que eu, né? Eu tenho uma colaboradora que eu ensinei muita coisa para ela, mas ela é muito esforçada, assim. E ela consegue ver coisas no processo que às vezes eu, naquela correria, não consigo ver.
né? Eu tenho as ideias, eu tenho o produto final, mas o meio-campo é ela quem me ajuda ali a desenhar. Então, você precisa ter esse tipo de pessoa dentro do teu time. Então, eu ensino para eles isso, né? Que nós somos um time. Então, tem o que é o atacante, tem aquele que é o ponta-direita, cada um vai ter o seu espaço. Só que a gente tem que se apoiar. Uma outra coisa é ensinar para eles o que os outros sabem, né? Então, nunca deixar uma pessoa exclusiva com aquele conhecimento, né? Porque pessoas vão embora. Então, o processo tem que estar desenhado, eu preciso ter instruções de trabalho definidas, e eu também preciso ter pessoas que tenham aquele conhecimento, porque pessoas vão e vêm e a gente tem que estar feliz quando elas vão, principalmente quando é para voar, né? Eu tenho muitas histórias assim e para compartilhar no sentido de que tem uma vaga em tal lugar, eu estudo aquilo, eu vejo se essa pessoa tem o perfil e eu tenho eu vou lá e falo, não dá, entendeu? Se você for daqui 2 meses, o gestor não vai, né? Não é para você. Transparência, né? Uma eu preciso ser transparência. transparente com ele a respeito daquilo. Eu já consegui tirar bastante gente de várias enrascadas aí. Né, para não mudar. E daí, quando ele vai mudar para melhor, eu simplesmente falo assim: eu vou estar na arquibancada, eu vou ser a primeira a bater palma e a vibrar se você sair daqui e você for para um lugar maior. Para um lugar maior, melhor, né, em que você vai poder se desenvolver. Então, acho que uma outra boa prática é isso, né? Tá sempre torcendo para que eles cresçam e não tentando segurar numa caixinha, porque ninguém nasceu para ficar numa caixinha. Tem gente que vai querer ficar ali, mas é uma opção dessa pessoa. O que a gente tem que tentar ajudar o nosso time. Quando eles entenderem essa vontade que a gente tem de ajudar e de desenvolver, e falar, faz um curso, né, vai dar certo, a gente precisa desenvolver, né, eles vão te agradecer e vão seguir ali a tua linha, né, e vão ser inspirados por aquilo. Percebo, assim, que quando a gente fala muito de cuidado, que é muito semelhante também ao que eu acredito, e eu fico feliz de ouvi-la, porque são coisas que a gente acredita, vale a pena a gente ouvir de novo, né? E não que a gente não goste do contraponto, eles são importantes, mas eles precisam ter um pouco mais de fundamento. E nesse sentido, a gente até compartilhou aí recentemente um artigo que saiu da Vicky Bloch, né, falando sobre uma convocação às lideranças do bem, num sentido saiu no Valor Econômico recentemente, e numa provocação no sentido de que nós estamos, parece que de uma forma até meio despercebidamente, por conta de todo esse movimento que a gente precisa ter sustentabilidade, custos e etc., né, voltando a beber de uma fonte de liderança mais austera. E eu vejo um pouco dessa preocupação, às vezes, das lideranças, de que cuidar demais das pessoas pode abrir uma porta para talvez uma acomodação no trabalho, né? E muitas vezes os colaboradores podem até ter essa leitura realmente, né? De que eu posso elastecer um pouquinho aqui o que eu faço ou deixar de fazer porque eu tenho um gestor, eu tenho uma liderança que vai me entender e tal. Então existem esses limites. Você percebe isso? Você tem alguma atuação específica nessa linha? Sim, eu faço feedbacks constantes, né, pontuais a respeito disso. Então, assim, eles sabem que eu cuido, mas eu cobro, né? Não é só um cuidado, mas assim, a mão que vai, ela também, a mão que vai, ela também volta, né? Então, todos os meus colaboradores têm essa ciência. Né? A gente está precisando dar conta de um determinado trabalho, né? Você encontra pessoas que elas recebem, e na hora de voltar a gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Mas eu acho que o gestor precisa ser transparente, né? E aí eu vou lá com o caderninho e falo, quando você precisou, né, eu te ajudei. Agora eu realmente estou precisando disso. Você não tá fazendo as entregas. Essa transparência, porque não adianta a gente brigar só na linha final. Você tem que ir mostrando para o teu colaborador aquilo que você está entregando para ele de todo o teu coração, mas que vai ter uma hora que ele vai ter que mostrar o resultado, ele vai ter que mostrar o comprometimento dele. E quando ele parar de fazer isso, você vai lá e puxa ele e fala assim, a partir de agora, né, acho que a nossa relação vai ter que ser um pouquinho mais
profissional nesse sentido, né? Aquilo que você precisa entregar não é só para mim, é também para a empresa, e aí a gente tem um contrato de trabalho, né? Então, mas o salário emocional, ele conta muito. Né? Raras pessoas das minhas equipes, eu já me decepcionei nesse sentido. A maioria agarra isso, porque elas começam a vincular momentos da vida que elas precisaram. Né? Seja alguém que perdeu a mãe, você estar perto dela naquilo que ela precisa, ou colocar pessoas perto dela para poder suportar ela naquilo que ela precisa. Seja agora, né, num momento tão delicado de um home office que está voltando, né, algumas empresas já não têm mais. Você abrir aquilo, meu filho ficou doente hoje, não, tudo bem, ele pode ficar. Eles já sabem a regra, né, que no outro dia vai ser preciso estar ali presencial. Então, não preciso ficar negociando algumas coisas quando você tem algumas regras que elas já são claras, né? Eu não preciso ter medo de falar para ele as regras quando ele começa, no meio, no intermediário, do fim e por aí vai. Eu preciso deixar claro o modelo de liderança. Né? Aqui, essa equipe é assim. Né? Eu explico já nas entrevistas, né? Porque às vezes as pessoas não querem se adaptar a esse estilo, né? E elas acabam chegando, talvez indo embora antes de começar a trabalhar, né? E também ter um ambiente que seja acolhedor e transformador. Ele pode estar com muitos problemas em casa. Quando ele entra para trabalhar, eu acho que aquele ali tem que ser um ambiente de paz. Aquilo que a gente falou ali, viu, né, sobre a Vicky, eu já passei por isso. E eu tive que me manter firme e levar o chumbo, né, levar o peso de trabalhar desta forma. Mas quando eu continuei trabalhando dessa forma, não conseguindo não agredir, não pressionar o colaborador de uma forma que ele espane, mas sim pressionar ele para ele entregar os resultados na hora que eu precisava, né? Eu consegui, quando eu consegui fazer isso, foi aí que eu obtive os melhores resultados. Né? Eu participei de muitas implantações de empresas e quando você é comprado por alguém maior, né? E eu participei de três vezes dessa né? Que são as grandes empresas que vêm já com modelos de liderança muito diferentes, começa a ficar um pouco difícil. E aí vem um ponto que é muito importante, que é a resiliência. E aí você precisa mostrar segurança daquilo que está acontecendo, deixar ele seguro de que, se ele entregar da forma como a gente tem combinado, ou que às vezes você precisa transformar o combinado em cima da hora para poder fazer, né, entregar o que alguém está te cobrando, né, de uma forma muito mais, com muito mais pressão. Os colaboradores trabalham bem, se você deixar claro e se você disser, a partir de agora a empresa é assim, ela trabalha dessa forma e vai mudar um pouquinho, os prazos vão apertar e a gente vai ter que entregar, e agora a gente tem tal indicador. Então, você vai deixando a equipe ciente, né? Não adianta você ter um monte de coisa que você entrega, a tua equipe não sabe de nada. Eles só ficam lá promovendo resultados e fazendo entregas de coisas que eles não sabem para que fim que é. Né? Quando você traz aquilo, pessoal, na reunião que a gente apresentou os indicadores, volto para lá, pessoal, arrasamos, entendeu? Não fui eu que arrasei, foi todo mundo. Né? E quando a gente comemora esses resultados, comemora as entregas, ou quando eu vou e não está muito bom, eu volto e, pessoal, na próxima a gente tem que melhorar, e para a próxima semana a gente vai sentar agora e a gente vai pensar aí, né? Não precisa ser com todo mundo, mas com os pontos focais, e agora a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer para melhorar ali um pouquinho. E nessas incorporações que eu falo, é porque o modelo realmente é muito diferente. Ele é muito mais agressivo, porque muitas pessoas querem ocupar aquelas cadeiras. E eu passei por isso, né? E eu não mudei. As pessoas que estão comigo sabem que eu não mudei e eu não concordo com esse tipo de atitude, porque as pessoas começam a omitir informações, a esconder, às vezes, resultados que seriam importantes, trabalhar com medo, e aí você acaba perdendo pessoas-chaves na equipe, né, por esse tipo de comportamento. Nessas situações que eu vivi, eu sempre dizia assim, seja fiel a você mesmo, ao seu propósito, e continue trabalhando com ética. Nunca troque
nunca troque esses pontos, nunca entregue isso para ninguém, porque assim o mundo é redondo, né? Ele vai rodar, a gente vai cair no mesmo lugar, pessoas vão e pessoas voltam, mas quando você estiver numa mesa, é muito importante que você seja, que as pessoas lembrem de você por aquilo que você deixou, né? Pelo legado que você deixou, pelas boas práticas que você teve e por aquilo que às vezes você não fez, mas porque aquilo não fazia parte de você, né? E aquilo te feria, se você teve que mudar para uma forma negativa e aquilo te feria e você não fez aquilo, as pessoas vão lembrar. E eu tenho certeza que muitas pessoas lembram de mim nesses momentos, né, que eu tive que acalmar ali e segurar as pontas e levar ali as chibatadas e não deixar com que isso passasse quando não havia, né, necessidade. E que é importante que eles saibam, né? Porque essa questão do papel do líder, por exemplo, de levar as chibatadas, eu brinco também, assim, a gente, na verdade, distribui a senha no ringue, né? Você vai distribuindo a senha e vai falar, peraí, pessoal, calma aí, então, agora a senha é tal, pode entrar e começa, mas a gente tá junto ali, porque nisso que você trouxe, tem um ponto, assim, de destaque importante, você falou muito dessa questão da ética, que falar isso é uma coisa, e eles seguem se eles entenderem que tem coerência com quem está falando, né? Então, a fala está vindo de uma pessoa que eles olham e, de certa forma, admiram, porque estão entendendo que essa transparência ela é verdadeira mesmo, é do dia a dia ali, de poder olhar, porque você falou muito isso, né? A gente precisa conhecer o nosso colaborador, mas eles também precisam conhecer o líder. Entender essa responsabilidade que da liderança, e aí tem um ponto que eu quero também, depois você vai contar um pouquinho rapidamente das linguagens do amor e como que você trabalha isso, mas como que se a Renata se sente só, porque eu vejo que a liderança, ela também tem um momento de solidão, né? E não é nem de solitude, é de solidão, porque tem coisas que muitas vezes você não pode compartilhar, tem alguns almoços que te convidam que você acha melhor não ir, e assim por diante. Como é que você se vê nesse contexto? Sim, às vezes a gente passa por algumas situações, né, sobre essa gestão solitária que a gente chama, porque a gente acaba não permitindo que os colaboradores consigam enxergar algumas vulnerabilidades, né, de algumas situações que a gente pode passar ali no dia a dia. Às vezes você deixa de almoçar com a equipe ou com determinadas pessoas para não demonstrar talvez uma preferência por alguém, porque você nunca vai conseguir almoçar com todo mundo junto, então eu acabo às vezes indo almoçar, as pessoas acabam chegando, né, para sentar junto comigo e não tentar demonstrar, né, preferências, porque eu sempre falo, nossa preferência é o time todo, é aquilo que cada um tem de melhor, aquilo que cada um pode entregar, aquilo que cada um abraça daquilo que eu estou tentando entregar naquela hora. Então, aqueles que vêm e abraçam são aqueles que vão acabar sendo vindo muito mais próximos, né? Isso não exime a gente da responsabilidade de ter que buscar aquele que não conseguiu chegar tão perto aí nessa corrida. Mais ou menos como eu penso também, acho que essa questão de não. Claro, você falou de vulnerabilidade, já me veio várias coisas na cabeça, né? Porque tem um livro muito bom da Brené Brown que fala sobre a coragem de liderar e fala muito sobre essa questão, e que muitas vezes essa vulnerabilidade é o que também nos aproxima da equipe, claro que tudo com muito equilíbrio, do que a gente vem buscando, né? Mas também entrando nessa rota toda de conhecer as pessoas, eu sei que você trabalha muito, uma boa prática das 5 linguagens do amor, que tem relação, né, pode ser aplicável ao ambiente de trabalho. Sei que você fez esse trabalho recentemente, isso me chamou bastante atenção. Quero que você me conte um pouquinho como é que foi a experiência agora nesse time novo, vamos dizer assim, que você está aí há 3 anos, e o que você tem percebido, como isso impactou não só no teu papel de líder, mas principalmente na integração do time, porque tem que ter essa integração, né, as pessoas umas com as Precisam outras. comprar essa ideia, né? Então, eu tenho como uma boa prática a comunicação eficaz, né? Em alguns momentos eu falo sobre as virtudes, né? E uma das virtudes das pessoas é ser estratégico na sua comunicação. E nesse contexto, eu venho muitos anos, né? Muitos anos mesmo, estudando sobre as 5 linguagens do amor, mas que no ambiente de trabalho a gente chama das 5 linguagens da valorização pessoal.
que é de um autor chamado Gary Chapman. Então, ele criou esse livro para relacionamentos conjugais, e aí ele foi adaptando para adolescentes, para as crianças, do homem para a mulher, e aí, por fim, ele chegou nessa versão que no ambiente de trabalho, né, que é a valorização pessoal. E assim, eu tenho mais de 400 pessoas já nesse tempo aí que eu comecei a treinar, mais de 400 pessoas passaram por esse treinamento, inclusive da autogestão, na qual eu ensino as pessoas a falar dessas linguagens, assim, né? Não é uma coisa que ela é fixa, mas é uma coisa que eu acredito e que as pessoas passaram a acreditar, né? Quando eu dou essas palestras, assim, quando eu ensino as pessoas, elas começam a entender pontos chaves. Então, assim, o que é importante para um gestor, né? Agradecer, ser grato por aquilo que a sua equipe está entregando, por que ela está fazendo, e também por aquilo que ela não fez e que às vezes eu não subsidiei ela para entregar. Mas aí eu preciso, uma das linguagens é a palavra de afirmação. E aí como é que eu faço isso com ela? Eu vou agradecer pelo que ela fez, eu vou dizer para ela, não deu certo, mas na próxima a gente vai conseguir, vamos time, a nossa entrega está quase lá, vamos lá, pessoal, não deu certo, mas eu sei que daqui a pouco vai dar, a gente vai conseguir, vamos criar as estratégias, as ações que a gente tem são essas, né? Então, a palavra de afirmação, ela vem muito nesse contexto, tá? A segunda palavra é presentes. Então, quando a gente fala de presentes, não são presentes caros, não, né? São pequenas comemorações que a gente pode fazer, são presentes, né? Quando a gente vai comprar um presente para um colaborador, ninguém compra vale, a gente olha para aquela pessoa, o que ela precisa, o que ela gostaria de ganhar, né? Dá uma coisa pessoal para ela que ela vai utilizar nela mesma, né? A gente já chegou a dar até vale massagem, porque a pessoa estava tão precisando de um tempo para ela mesma, então para ela aquele presente foi muito mais do que ganhar um perfume, do que ganhar um brinco, do que ganhar alguma coisa que ela usaria, né? Ou pode ser um chocolate, às vezes, quando a gente está voltando, ou né, qualquer coisa que a pessoa se sinta valorizada, que você entregue para ela, né, que seja palpável para ela. Tempo de qualidade é o terceiro. Tempo de qualidade dentro da valorização das equipes é ter pequenas comemorações, é tirar a equipe daquele momento, né, ou dar uma palestra sobre outra coisa. Preparar um ambiente para que aquilo seja um tempo de qualidade, colocar uma música, né, ou um vídeo que remeta ao momento que a gente está passando, ou aquilo que eu preciso alcançar, são metas, ensinar eles outras formas de pensar e raciocinar sobre aquilo. Ou vamos fazer um almoço em equipe, né, uma comemoração do final do ano diferente, que não seja uma comemoração da própria empresa. Então, isso é muito importante. Ou puxa o colaborador, senta com ele num lugar que não é a sala de reunião, por exemplo, né, pega ele, leva ele lá num lugar onde está batendo sol, né, conversar, perguntar como é que tá, o que aconteceu, não está dando certo, né, o que a gente pode fazer. Então, isso é tempo de qualidade, né, pegar, você não ser o foco principal naquele momento, mas a tua relação com a pessoa, né, e não só você. O quarto é atos de serviço, que é você aprender a servir, né, desde o ato de, eu às vezes vou no mercado, eu passo cedo pegar alguma coisa, eu pergunto se alguém quer alguma coisa, se alguém precisa, né, quer alguma coisa para o café, ou quando alguém da equipe, ele já tem isso como hábito, eu vou buscar água, né, e não precisa todo mundo buscar água, né, pegar as garrafinhas e ir lá encher de água, ou eu vou pegar um café, ou às vezes preparar alguma outra coisa para alimentação. Então, é dessa forma, ou derrubou um café, já corre para limpar, né? Ajudar a fazer, ou fazer sem que ninguém espere nada em troca, ou surpreender a pessoa com aquilo que eu posso entregar para ela com as minhas ações, né? E a questão do toque físico, que dentro do ambiente de trabalho a gente chama de um toque físico adequado, né? Então, não é sair abraçando todo mundo, mas é você saber qual é o limite que você pode chegar naquela pessoa e você, de repente, está conversando e encostar nela, né? Dar um toquinho no braço, cumprimentar ela com a mão, ou, né, se você tem um pouco mais de intimidade, dar um beijinho ou um abraço, mas, assim, de uma forma muito adequada mesmo e respeitosa. E aí,
dentro dessas palestras, a gente sempre faz uma semana de desafios depois, em que as pessoas precisam surpreender as outras. E aí é muito engraçado porque elas começam a contar e você daí fica ouvindo, né? Ah, minha linguagem de amor é isso, então eu espero isso. A minha linguagem de valorização é aquilo. E o gestor começa a entender que para uns vai ser o salário, para outros vai ser o elogio, ou ele ser elogiado para todo mundo. Olha, a fulana me entregou uma planilha, e assim, ela foi muito assertiva. Você, às vezes, elogiar uma roupa, né, que ele custou tanto para ele comprar, e daí ele vem bem vestido. Só que o que a gente precisa cuidar é que a gente precisa demonstrar, se eu for demonstrar para um, eu preciso demonstrar para todos. Né? Então, aí eu preciso conhecer a linguagem de amor, da valorização de todos. E essa interação é engraçada porque as pessoas vão levando isso para casa e aí elas vêm trazendo histórias e elas vão se sentindo valorizadas por aquilo. Né? Quando a gente faz quando eu faço a interação e daí a dinâmica, as pessoas às vezes vêm falando: olha, minha linguagem de amor, eu aprendi hoje, ela é palavras de afirmação. Quando eu entrei no meu primeiro dia de trabalho, a minha mesa estava montada, tinha um seja bem-vinda, né? Aqui é um lugar, você é muito bem-vinda, você vai fazer a diferença aqui, e ela já vem estimulada. É diferente dela chegar num lugar em que ela vai receber o computador, a mochilinha, e não vai ter nada pessoal para ela, né? Demonstrando que realmente a equipe queria que ela estivesse ali. O gestor queria muito que ela estivesse ali. Né? Então, isso faz muita diferença. Acho que o acolhimento inicial, me recordo até de ter tido isso quando eu cheguei, né, na empresa, de ter assim, um cronograma das pessoas que eu conversaria no meu primeiro dia, e isso já era uma prática, mas isso vem ganhando mais corpo, porque no primeiro dia você não sabe onde você põe a mão, onde que é a água, com quem que você fala. E é desesperador, né? Mesmo que você esteja muito feliz de estar ali naquele ambiente. Então, você está feliz, quer receber também que as pessoas, quer enxergar que as pessoas também estão felizes porque você chegou. E você tem um roteiro, olha, 9h30 você vai conversar com fulano de tal sobre tal assunto. Para mim, aquilo foi algo, assim, muito esclarecedor e mudou muito a minha forma de enxergar. Porque é aquilo, né? Liderança você está aprendendo o tempo inteiro. A gente bebe da fonte dos nossos líderes inspiradores, que já tivemos muitos e tem, e vai meio que transmitindo isso, porque a equipe vai tendo esse clima organizacional interessante e ela vai ultrapassando a barreira da própria área. Eu acredito que isso possa acontecer ali, né? Que as pessoas vão não só levando para casa, mas elas vão levando para outras áreas, né? A gente vem conversando muito, tem um time grande também, assim, 85 pessoas, e tem muitos desafios, porque é aquela coisa, tem muitas críticas, tem muita coisa que poderia ter sido feito melhor, enfim, a gente tem esses desafios. Mas a gente tem também pensado muito em como agregar outras áreas, né? Como é que eu consigo agregar? E a primeira delas foi abrir as portas, assim, venham participar com a gente da nossa análise de indicadores, análise crítica de indicadores, que é o momento mais desesperador para todo mundo, que é que a gente vai analisar, vai ver se os números estão ok e tal, se a gente está seguindo aquilo que precisa e o propósito, né? Então, realmente é interessante ver esse movimento, quer dizer, o líder vai motivando, mas depois eles vão ganhando corpo e eles vão desenvolvendo essas transformações em outras áreas. Isso é muito bacana. Eu sei que, assim, você falou lá, mais de 400 pessoas que passaram por você, é difícil escolher uma história, mas eu imagino, assim, que provavelmente você receba alguma informação, às vezes, de pessoas que estão longe, ou situações que você não viu. Até, eu sempre brinco assim, às vezes você planta uma semente e você não vai acompanhar o florescer daquela semente, né? E depois de um tempo, alguém te manda uma mensagem e fala: olha, aconteceu isso comigo e eu me lembrei de você. O que te marcou, assim, dessa trajetória positivamente, né? Olha, eu tive muitas histórias, assim, que me marcaram muito, no sentido de que pessoas que realmente se inspiraram, assim, nos ensinamentos que eu dei, ou às vezes nas atitudes que eu tinha e que às vezes eu mesma não percebia que fazia e aquilo fazia diferença. Eu tinha uma colaboradora e ela queria muito fazer uma faculdade. Ela era a primeira pessoa que ia fazer a faculdade na casa dela. Em toda a história da família dela, ela foi a primeira pessoa a se formar. E eu conheci ela num momento muito drástico da minha vida, assim, que eu não conhecia sobre o trabalho que eu faço hoje, e eu fui convidada, pelo menos 50% dele eu não conhecia nada sobre aquilo, mas eu topei o desafio. E quando eu cheguei no lugar, uma pessoa que estava lá, que era a líder, né, que já queria sair,
pegou o caderno dela e foi embora, e essa pessoa, ela sentou do meu lado, e ela era uma auxiliar, ela não era nem assistente, nem analista, não era, ela tinha 20 anos, e ela sentou do meu lado e falou assim, olha, eu sei que as pessoas não sabem nada aqui, mas eu escutava ela falar, né, essa líder falar, e eu comecei a fazer as minhas próprias anotações. E aí aquilo já né, acendeu uma luz. Eu disse, poxa, ela já, né, não era para ela fazer, mas ela fez. E ela foi me ajudando na transformação daquela área, né? Eu sou muito prática, assim, desde mudar o ambiente quando eu chego, as mesas tem que ser de uma determinada forma, as pessoas têm que olhar umas para as outras, nada das pessoas olhando para a parede. Eu quero enxergar todo mundo, eu quero ver todo mundo, eu quero que a comunicação seja eficaz naquele ambiente, e ela me achava bem, bem doida, assim. E aquilo foi impactando ela, e ela não conseguia, e eu queria subir ela de cargo, e ela não queria porque ela precisava do subsídio do governo para poder estudar, porque a gente fazia conta no papel de pão, assim, para poder que ela conseguisse aquele subsídio. E se eu desse a promoção para ela naquele momento, ela não conseguiria pagar a faculdade, eu também não conseguiria pagar o quanto ela precisava para ela pagar a faculdade. Né? E para isso, para algumas pessoas, isso faz muita diferença. E aí ela pegou, quando começou a fazer a faculdade, ela permaneceu naquele cargo para ela poder estudar, né? Isso não tem a ver com passar ninguém para trás, é porque ela queria muito estudar. Então, ou ela ganhava um pouquinho melhor, ou ela realizava um sonho da vida dela. E dava muita força para ela, né? Entendia ela nas coisas que ela precisava, e eu vou te falar que esse apoio fez com que ela brilhasse, assim, demais dentro da equipe, assim. Não tinha nada que ela não pudesse ou que ela não conseguisse fazer, porque ela estava sempre aberta a receber novos comandos e a conseguir fazer aquilo. E ela se formou, e nessa formatura dela, e daí ela se formou, e aí ela fez pós-graduação, ela fez mestrado, e ela foi crescendo, assim. Legal. E uma das coisas que me impactou muito foi que nesse TCC dela, nessas entregas dela, ela colocou o meu nome como agradecimento por ter dado a oportunidade dela poder estudar em tantas outras situações, assim. E hoje, quando eu vejo ela casada, né, trabalhando, fazendo a diferença, hoje ela trabalha muito voltado para a política, fazendo diferença nas questões sociais das pessoas. Então, eu fico muito feliz por isso, porque eu pude trabalhar com ela muitas vezes essa linguagem da valorização e da linguagem de amor mesmo, né? Tendo tempo de qualidade, ouvindo quando ela precisava. E assim a gente faz com com todos os colaboradores, né? Tem aqueles que eles vão querer estar ali, eles vão querer aprender, contar histórias da nossa vida para eles, né? Da nossa formação. Né, muitos conhecem as histórias que eu vivi, né, desde ser supervisora de hotelaria, ter que andar com bota do pessoal da higienização, limpar o chão para ver se realmente estava limpo. Né? Isso não é vergonha para ninguém, na verdade isso vem moldando você, que você vai lidar com vários tipos de colaborador ao longo da vida. Né? Então, essa pessoa fez muita diferença, porque ela agarrou com todas as oportunidades, com toda a força, as oportunidades que foram dadas para ela naquele momento. E me doeu muito quando ela teve que partir. E aí eu contei para ela, né, algumas histórias, ela estava no corredor, assim, ela chorava porque ela queria continuar trabalhando comigo, mas eu indiquei ela para um projeto que era a cara dela. E para isso ela teria que sair da nossa área. E ela ficou, assim, arrasada, e eu disse assim, fulana, né, não vou falar o nome dela aqui, mas assim, fulana, eu indiquei você para essa área, não é porque eu não quero você aqui, porque por mim eu te colocava numa caixinha com um lacinho e deixava você aqui o resto da tua vida, porque um dia você vai estar na posição que eu tô, mas eu preciso que você passe pelas etapas da vida, e para você chegar no topo, do topo, não é o topo do topo, é o topo que você quer chegar, né? Uhum, perfeito. Você precisa curtir o caminho, você precisa desfrutar do caminho, né? E sentir o cheiro, ver as cores, né? Tropeçar nos caminhos. Você não vai poder ficar aqui o resto da vida esperando aquilo. Então, você se formou, eu acho que esse projeto vai ser teu, e ela tocou brilhantemente aquilo. Então, hoje eu vejo o quão próspera ela foi, e ela
conseguiu agarrar. E outros colaboradores que mandam mensagem, que ocupam cargos de liderança hoje, que mesmo trabalhando em outras empresas, às vezes de manhã, 7 horas, sabem que muitas vezes eu estou ouvindo uma música e aí eu acabo encaminhando para algumas pessoas, ou que falam, todo dia de manhã eu mando para minha equipe, bom dia, time, né? Ou na sexta-feira eu digo assim, valeu, pessoal, a semana foi puxada, mas tá tudo bem, tá tudo certo, semana que vem tem mais, curtam as suas famílias, né? Na época do Covid, era engraçado, porque assim, eu já escrevi um textão, assim, cuidem dos seus familiares, amem, curtam, olhem no olhinho, né? Conversem com quem vocês podem, se vocês não podem, liguem, se vocês não podem ligar, né? Mandem um mimo, façam alguma coisa por alguém, né? Porque a vida é o agora. Não adianta você pensar o que eu poderia ter feito por ele, não. É o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer num curto espaço de tempo. Maravilhoso. Bom, sim, para mim foi um prazer enorme, né? Eu estou aqui, podíamos ficar conversando um tempão. E muita coisa que a gente sabe, que presencia e aprende, primeiro de tudo, acho que e é uma bela demonstração de sintomas de vida, tudo isso que você trouxe, tudo isso que a gente está conversando aqui, poder fazer com que as pessoas também que reservem um tempo e vão ouvir o que nós conversamos, possam ter esse estímulo, né, de pensar como é que dentro da sua própria, do seu nicho ali, às vezes você não precisa ser um líder numa cadeira, você é líder da sua vida, você é líder da tua casa, você é líder na tua família, enfim, uma série de outras atuações que nós temos, mas claro que porque no fundo é tudo sobre pessoas, e a gente está falando desse cuidado, né, acho que perfeito, Renata. Eu estou aqui assim muito feliz de ter conversado com você esse tempo e trazer essas inspirações e tanto conteúdo que pode ser muito aplicável já daqui 5 minutos, quando a gente terminar, as pessoas já podem pensar, puxa vida, aquela pessoa que eu tenho um pouco mais de dificuldade, qual será que é a linguagem dela, né? E eu posso tentar reverter um pouco dessa situação para ter uma comunicação efetiva e ser realmente sincero e deixar mais exposto. Então, perfeito, né? Quero aproveitar aqui, eu sei que a gente vai ter, assim, ao longo dessa temporada, espero que a gente possa conversar depois também sobre sugestões de leitura, séries, mas ouvindo você falar, eu quero fazer um destaque aqui para a gente encerrar, que é uma série que não é da Netflix, acho que é da Apple TV, chamado Ted Lasso, não sei se você já assistiu, que é de um treinador, né, americano, que na verdade vai para a Inglaterra, ele é técnico de futebol americano e vai parar lá no futebol tradicional inglês. E eu acho que tem muitos aprendizados. Daria para fazer assim uma série de episódios só falando do Ted Lasso, né? Às vezes eu brinco e falo, gente, alguém chama o Ted Lasso, por favor, porque a gente está precisando dele aqui. Mas ele traz algo muito interessante durante os capítulos, que é aquela plaquinha do Believe, né? Acredite que isso é possível, acredite que é possível você ser líder no pequeno e no grande. Eu acho que esse é o grande recado aí que você deixa para nós. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, mas eu estou assim encantada e muito agradecida de você estar conosco nesse primeiro episódio aqui. Eu queria só dizer que, né, mesmo fazendo trazendo todo esse estilo de liderança, eu me preocupo muito, sim, com os resultados da empresa, porque é isso que vai me manter ali, né? Perfeito. Não é só ter essa comunicação eficaz ou errando e dizendo, não, eu errei, né? Eu prezo muito por isso. E eu acho que essas ações, essas pequenas ações, elas são muito importantes para que eu consiga chegar aonde eu preciso. Que as pessoas continuem acreditando em pessoas, né? Não desistam de ninguém, porque cada pessoa tem uma história e a gente nunca sabe qual é a história dela. Né? Nunca tenha um preconceito, escute, conheça, porque a gente não vai se arrepender. Eu sei que tem pessoas que têm times gigantescos, mas quando eu tenho um time gigantesco, eu sempre tenho a equipe que é mais próxima e, assim, utilizar um tempo, né, agregar, conhecer as pessoas que estão na nossa equipe é muito importante e nunca desistir delas. Às vezes a gente fala assim, porque a pessoa está sempre com a cara fechada, ou porque às vezes ela é muito ríspida. Você já ouviu a história dela? Você já viu tudo que ela teve que passar para ter aqui? Às vezes ela está só numa autodefesa. E com isso você vai transformando vidas. Eu acho que o mais importante de um líder é deixar o seu legado, é transformar vidas, motivar e inspirar. Eu acredito muito nisso, né? Tem os líderes que já me inspiraram,
tenho pessoas incríveis nas quais eu posso dizer, eu aprendi, ou aquelas mesmo que às vezes me massacraram ali, e eu também Aprendeu também, né? Eu também aprendi, né? Eu aprendi o que eu não preciso ser, eu aprendi como sair melhor daquelas situações, e é isso que eu prezo de passar para aquelas pessoas que estão comigo, né? Para que elas se sintam seguras. E quero estar aí liderando times já fui convidada para estar em outros locais no qual eu não teria esse impacto. E eu dei um passo para trás e pensei, não é isso que eu quero para mim hoje. Eu quero ter o contato com as pessoas e eu quero tentar impactar elas da melhor forma possível. Seja ensinando, seja ajudando, seja mostrando para ela que a vida é dura, né? Que a vida é dura e que talvez fora dali seria muito pior, né? Então, que elas possam reconhecer que aquele ali é um bom lugar, um lugar de paz, e que seja o melhor lugar para ela estar naquele período, né? E que ela possa ter tranquilidade para trabalhar e estar entregando e dando o seu melhor. E que elas sejam boas influências também, né? Profissionais e pessoais em tudo que elas forem fazer. Perfeito, é isso. Sem mais delongas, eu acho que é bem isso mesmo. E não tem preço poder participar da transformação das pessoas. Eu vejo que isso é uma coisa assim que enche muito nosso coração, né? Sim. É meio que uma missão mesmo. E só que exige muito estudo, não é uma coisa que vem embalada numa caixinha de presente que simplesmente se acorda um dia e diz, agora eu sei tudo, sou líder, não. Né? Eu acho que você comentou muito disso, de poder também expor aquilo que não sabe, aquilo que a gente precisa trabalhar, mas estamos juntos aqui, vamos lá buscar o que é melhor, o que é o resultado que é necessário. Nós temos essa responsabilidade. O líder geralmente é o primeiro que apanha, então a gente tem que estar com essa consciência. Mas é muito legal saber que existem pessoas que estão muito focadas em transformar vidas por meio do trabalho, tornando ele o mais leve possível dentro daquilo que é possível. E o objetivo nosso é esse, né? Poder trazer pessoas aqui que vão contar essas histórias muito boas aí para a gente aprender. Maravilha. Obrigada. Então, espero que venham muitas pessoas e que eu possa também ser inspiradas por elas. Perfeito. Muito obrigada, Ari, Eu por que também já ter me agradeço. inspirado muitas vezes. Imagina. Obrigada. Um beijo. Beijo.